Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um comparativo do rendimento das pools, tá? Já faz bastante tempo que eu não faço um vídeo desses, mas eu acho, eu coloquei, é, eu consegui essa planilha que eu estou mostrando para vocês, né? E eu acho que tem muita informação aqui que a gente consegue aproveitar, né, pro nosso farm, tá bom? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero pedir gentilmente para vocês que vocês, obviamente, quem não tem conta na Fanti ainda, que criem a conta a partir do link de referral que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal, na semana passada eu recebi essa planilha aqui, tá? E eu fiquei bastante curioso, porque a gente não via, né, variações assim, né, nas pools, pelo menos quantificadas, a gente não via há bastante tempo, né, em relação ao trabalho de comparar mesmo, né, o rendimento das pools, tá? E aí depois, pessoal, a gente acaba se preocupando com tanta coisa, pelo menos eu, né, que mexer em pool e tal acaba sendo totalmente secundário, tá? Eu, pessoalmente, eu prefiro muito mais receber uma indicação de alguém, ó, Léo, ó, tal pool tá boa por causa disso, disso e disso. Eu prefiro muito mais receber uma indicação e testar essa indicação que a pessoa fez, né, do que eu fazer esse trabalho aqui de fazer uma planilha e controlar isso tudo, beleza? Então, quando eu recebi isso aqui, eu falei, cara, a Find está com números bacanas, né? E vocês vão lembrar que eu já fiz um vídeo mostrando o Find ano passado e tal. Eles sempre tiveram uma política de pagamento muito boa em relação a pagar bem, né? Lá no início eles tiveram promoções e tal, né? Que agora estão até estão fazendo uma outra promoção que eu vou mostrar para vocês. Mas, em suma, pessoal, eu tenho visto a Fantia com bons olhos, tá? Desde que eu peguei essa planilha aqui, que deve fazer uns 5, 6 dias, não, talvez faça uns 7 dias já, eu tenho feito testes, tá? E eu não consegui trazer um vídeo para vocês ainda, porque eu tô tão enrolado com a minha farm. Eu decidi tirar o Windows e botar Linux na minha farm. Na minha farm não, na verdade minha farm deixou de ser uma farm, passou a ser um harvester, porque eu coloquei uma VM Linux com a com a DB, só a DB, ela não tem um plot. Essa VM só cuida da DB, só cuida do full node, vamos colocar assim, tá? Só cuida do full node. E as minhas duas máquinas passaram a ser as duas harvesters, né? Um que eu chamo de harvester principal e outro que eu chamo de harvester secundário, né? Então, basicamente a minha situação é essa, tá? Inclusive, tudo isso que eu estou fazendo, pessoal, essa migração toda de Windows para Linux, isso tudo vai virar um vídeo no canal, tá? Então, aguardem que vai ser um vídeo no canal mostrando toda essa migração que eu fiz, beleza? Pessoal, eu não vou ficar muito nessa planilha, mas eu posso colocar essa planilha para vocês no... Na verdade, vocês podem simplesmente parar aqui a tela, por exemplo, né, dar uma pausa aqui para vocês poderem acompanhar, tá? Deixa eu me tirar daqui rapidinho, tá? Então vocês podem pausar isso aqui, né, para vocês poderem dar uma olhada com mais calma, beleza? Vamos voltar. Vou voltar para cá. Beleza. Pessoal, então resumindo, como eu falei para vocês, eu estou vendo a Fantia com bons olhos, mas o que mais me impressionou na Fantia não foi nem questão de rendimento, porque rendimento, pessoal, a gente sabe que pode ter sorte envolvida, né? Pode ter outros fatores. Nesse caso especificamente, eu acredito que não seja o caso, tá? Porque vocês vão ver aqui que, aparentemente, nos últimos 28 dias, pelo menos o que demonstra a planilha, nos últimos 28 dias, a Fantia tem se posicionado superior, né? Então, galera, sorte por 28 dias é mais difícil, né? É muito fácil você ter sorte um dia ou outro, mas sorte por tantos dias é mais difícil, né? E vocês também vão analisar que a Fantia não é uma pool tão pequena assim, é uma pool média, né? E pools médias conseguem ter uma estabilidade nos rendimentos, né? Por exemplo, não vai acontecer uma pool média,
pools grandes e pools médias, né? Não acontece, por exemplo, de ela passar muito tempo sem quebrar um bloco, né? Porque ela tem uma certa consistência na quebra de blocos, né? Você tem um tamanho mínimo, né, para você ter aquela consistência na quebra de blocos, tá? O que vocês, se vocês analisarem aqui, vocês vão ver outras pools que são menores, né, que não tem, por exemplo, essa consistência, tá? Por exemplo, aqui a Mig Pool, né? Reparem aqui que ela teve dias que não quebrou bloco, tá? E infelizmente um dia sem quebrar bloco afeta o rendimento dos outros dias também, né? Repare que o rendimento dela aqui foi péssimo. Eu estou dando o exemplo da Migpool porque é onde me impressionou um pouco mais, né? Reparem que todas as setinhas deles aqui são vermelhas, tá? Mas se vocês analisarem, vocês vão ver outros exemplos semelhantes. Essa Cat Pool aqui eu não vou nem comentar, porque isso para mim, sei lá, né? Imagina, é uma pool que só tem 0,02 petas, né? Ou seja, deve ter uma pessoa lá com 20 gigas. É isso? É isso. Com 20 gigas. Então realmente não vai conseguir quebrar bloco tão cedo, tá? Só ilustrando para vocês entenderem, para a gente poder comparar, né? Não adianta a gente comparar alhos e bugalhos, a gente tem que comparar coisas parecidas, né? Então, fica muito mais fácil, por exemplo, né, quando uma pool já tem, né, quase 100 PIB, né, 73, você está mais próximo de 100, né, do que pools pequenas que não, claramente, a gente não vê esse volume todo, né, 5, 6, 0, né. Então, isso, pessoal, é importante eu dizer para vocês, por que é tão importante vocês estarem numa pool que tem uma média boa, né? Mesmo que vocês falem, Léo, mas não é assim, porque uma pool pode hoje ter um rendimento pior e amanhã pode compensar esse rendimento. Verdade, verdade. Mas se vocês já estão numa pool que tem uma média boa, é meio caminho andado, né? Porque, de novo, uma coisa é vocês terem uma média boa, né? E você só tem que contar o dia, né? Outra coisa é você ter uma média instável, né? Um dia varia para cima, outro dia varia para baixo, etc. E depois, no fim das contas, você tem que contar com a sua sorte para fazer uma boa média. Então, na prática, pessoal, não adianta a gente pensar, serve estar na pool maior? Nem sempre. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso, e é muito importante isso, tá? Pessoal, então, basicamente, se a gente olhar aqui, por exemplo, na fatia aqui, a gente vai ver que eu tive vários problemas em relação a Stale Shares, por exemplo, tá? E é importante eu deixar isso bem claro para vocês, porque é onde eu estou trabalhando agora, né? E eu só estou trabalhando agora nisso porque eu tive o alerta da pool, né? Por exemplo, vocês que estão na Space ou vocês que estão na Flex. A Flex é um pouquinho mais informativa, na minha opinião, tá, pessoal? A Flex é um pouquinho mais informativa do que a Space. Mas a Space praticamente não dá informação nenhuma. A Space vai te avisar se você tiver com o seu farm desligado, né? Mas a Space, por exemplo, não vai te avisar a questão de stale shares. É difícil, pessoal. Tem pools que não te dão nem informação de stale shares. Tá? Eu acho que a Space e a Flex, elas dão essa informação, tá? Mas eu tenho impressão, tá, pessoal? Eu tenho impressão que eles não te dão essa informação tão precisa, porque na cabeça deles, eles pensam, bom, se eu começar a botar defeito na farm do cara, ele vai passar para outra pool, né? E, galera, não é esse o pensamento. Se você botar defeito na minha farm, se o defeito for realmente real, eu posso me movimentar para tentar melhorar os números, para tentar melhorar os tempos. E automaticamente melhorando esses tempos, eu vou quebrar mais blocos, eu vou ter shares melhores, tudo isso vai acontecer, isso daí é consequência. Então, quando a gente tem uma farm com muitos stale shares, com muitos shares duplicados, com esse tipo de problema, o que vai acontecer? Você vai quebrar poucos blocos. E é o que está acontecendo comigo. Nos últimos 6 meses, eu acho que eu quebrei o quê? 2 blocos. Né? Quando, na verdade, era para eu estar quebrando um bloco por mês. Então, assim, eu estou ilustrando essa situação para vocês como é importante vocês não serem enganados, mesmo que involuntariamente ou, né?
é muito importante ter a informação, beleza? Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, né, a questão da minha farm. Reparem aqui que eu já tenho vários harvesters inativos. Por quê? Porque eu já migrei de Windows, migrei para Linux. E cada vez que eu vou lá e dou, né, Xia init-C com o caminho do certificado, para ele criar um certificado de um harvester, né? Vocês que já viram um vídeo do tutorial do harvester, vocês já estão familiarizados com esse comando. Então, toda vez que eu faço isso, ele gera um novo certificado. Ele gera uma nova key para o meu harvester. Tá? Então, por isso aqui que vocês estão vendo tantos desses daqui. Ó. Reparem, tem mais aqui pro lado. Ó. Tem mais esses 3 aqui. Tá? E ele aqui ele fala para mim ó, que eu tenho 3 inativos e tenho 3 arquivados. Esses 3 arquivados é porque essa conta minha da Faintia já é bem antiga. E os harvesters que ele tinha ali cadastrado eram harvesters antigos. Tá? Mas, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui com esse contexto? Tá? É muito bom vocês terem as informações. Tá? Então, por exemplo, aqui, esse dia aqui, vocês estão vendo aqui que. Esse dia não, esse momento, né? Essa hora aqui, né? Que é a hora de agora, né? 7 horas da noite, é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Vocês estão vendo que eu estou com um número absurdo de stale shares. Tá? Mas por quê? Provavelmente porque eu acabei de reorganizar um disco, não, foram 3 discos lá, e isso deve estar me causando algum problema. Então eu vou ter que agora, assim que eu acabar de gravar esse vídeo, lá vou eu ver o que está acontecendo com esses 3 discos. Tá? Foram os três discos que eu mudei de controladora para passar para outra controladora que está conseguindo abrir os meus discos no Linux, porque uma das minhas controladoras Linux, SATA, ela nem é reconhecida pelo Linux. Mas tudo bem, deixa isso para lá, a gente vai resolver isso. Provavelmente, galera, é algum driver, tá? Porque essas controladoras SATAs da S-Media, né, que é a que eu estou usando, elas têm drivers para Linux, tá? Então, provavelmente, alguma coisinha fora do lugar que a gente vai conseguir resolver aí. Mas, de novo, eu só tive essa informação porque eu tive essa informação do dashboard do Faintia. Beleza? Pessoal, eu falei para vocês que eu fiquei extremamente impressionado com a quantidade de informação que o dashboard da Faintia dá. Tá? Então, né, só assim mostrando rapidamente para vocês, aqui eu consigo ver os meus últimos shares. Então, por exemplo, esses stale shares aqui, provavelmente eu consigo localizar eles aqui. Né? Eu consigo localizar o tempo certinho deles. Quem foi o harvester, tudo isso, pessoal, ele vai me falar. Então, olha só. Vamos tentar mostrar para vocês algum share que não foi perfeito. Ó, pronto, já cheguei num aqui. Ó, esse aqui foi um share que deu stale, tá? Então esse aqui foi um share que deu stale, tá? Pessoal, com base nisso, com base na hora e tal, eu consigo dar uma olhada no meu log para tentar descobrir qual foi o plot, para tentar descobrir pelo menos qual foi o disco que causou esse problema, tá? Então essa que tem que ser a nossa abordagem nesse momento, tá? Depois eu vou tentar gravar um vídeo para vocês mostrando mais ou menos esse processo que eu estou fazendo. É difícil gravar um vídeo, né, mostrando o processo como um todo, porque tem uma parte do vídeo que não é igual eu estou aqui na frente do PC, né? Eu tenho que estar lá na máquina, eu tenho que ver qual disco que é, tirar o disco e tal. Então é uma parte muito complicada até para eu mostrar para vocês, até para eu filmar isso para vocês, né? Meu farm tá meio enclausuradinho num lugar do meu closet lá. Tudo bem, tá bem ventilado, tá bem refrigerado, não tá esquentando nada, mas o ambiente é muito limitado, então é difícil eu mostrar isso para vocês. Mas eu vou tentar de alguma maneira mostrar pelo menos o processo, tá? Então, reparem aqui, ó, óbvio, né, pessoal, a maioria das minhas shares são normais, tá? Mas eu tive aqui uma que, nesse caso aqui, eu pude mostrar uma para vocês, tá? Então é isso aqui que a gente tem que procurar, beleza? Tirando isso, galera, ele me dá mais informações. Esse aqui é o painel que a gente estava. Aqui no Farm ele me mostra os harvesters, né? Então, aqui, por exemplo, esse momento aqui, olha quantos stale shares eu tive. Isso aqui me dá a suspeita que a minha máquina está tendo algum problema, que ela teve algum tipo de travamento nesse horário aqui, tá?
eu estou tirando essas conclusões falando com vocês agora, porque isso aqui eu não tinha visto ainda, tá? De novo, como é importante você ter informação. Outras pools, provavelmente, o que elas fariam? Elas simplesmente... Ah, teve sale share pra caramba aqui. Joga por debaixo do tapete e não te dá informação. Você nunca vai saber que você teve mais shares do que você efetivamente teve e tal. Você nunca vai saber, né? A gente não procura saber. Na verdade é essa. A gente acaba não procurando saber por que eu tive mais shares nesse horário específico, mais stale shares nesse horário específico. Tá? E, de novo, como eu falei para vocês, essa é a importância da informação. Tá? Eu sei que eu estou sendo repetitivo, galera, mas é porque é importante. Tem gente que diz assim, porque a inocência, etc. Não. No seu farm, para você ganhar mais dinheiro, você não tem que ser inocente. Você tem que saber de absolutamente tudo que está acontecendo. Beleza? Pessoal, aqui em finanças ele me fala alguma coisa sobre os meus pagamentos, tá? O que é bem interessante. Isso aqui, por exemplo, eu setei o pagamento para que seja a cada 0,02. Mas eu citei isso no início porque eu ainda estou, né, ajustando, fazendo o ajuste fino da farm. Mas, por exemplo, depois que isso estiver ajustado, eu, pessoalmente, vou colocar em 0,5. Por quê? Porque eu vou ter um pagamento por dia, aproximadamente um pagamento por dia, vai ser de 0,05 a 0,06 mais ou menos. Né? Então isso vai me dar um pagamento por dia e fica fácil a gente conseguir controlar isso daí em relação né, ao... Se alguma coisa está estranha, se alguma coisa não está legal, eu acho que é bom, né, a gente setar esses números fixos, porque isso, óbvio, né, esse número não pode ser... Né, esse número a gente tira ele mais ou menos de uma base do teu rendimento diário. Tá? Como eu falei para vocês, como a gente pode confiar minimamente na estabilidade da pool, né, na estabilidade dos rendimentos, então a gente pode fazer isso até para a gente poder se organizar. Por exemplo, hoje eu não tive pagamento. Cara, se hoje eu não tive pagamento, pode ser que alguma coisa aconteceu com a minha farm. Por exemplo, pode ter ficado sem energia, é uma possibilidade. Posso ter ficado sem internet, entendeu? Então tudo isso, pessoal, todos esses ajustes a gente ajusta de maneira que nos ajude no diagnóstico de problemas. Beleza? Pessoal, aqui em Settings, tá? Tem assim, coisas mais genéricas, tá? Aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui em GMT-3, por exemplo, para a gente ficar no horário de Brasília. Vamos descer mais um pouco aqui. Pessoal, como eu não encontrei São Paulo aqui, né, e nem Brasília, por exemplo, eu acho que isso é mais questão de ajuste, tá, pessoal? Acho, não tenho certeza. Vou colocar Montevidéu aqui. É -3, vai dar o mesmo horário. Eu acho que a gente atinge o nosso objetivo. Tá? Mas numa situação dessa, o ideal é a gente pesquisar um lugar que não tenha, horário de verão, né? Para ficar parecido com a nossa situação. Beleza? Aqui eu posso adicionar um novo contrato. Ele vai pedir para adicionar aquele link, né? O pool login link que a gente pega lá no Chia. Né? E aqui tem uma API. Galera, essa API eu fiquei doido com isso. Eu não sei, eu não sou programador, tá, pessoal? Eu não sou programador, mas eu gosto muito da área. E o que eu acho legal da API? Porque ela permite você conversar com a pool em linguagem de máquina. Vamos falar assim, trocando em miúdos, né? Falando né? Você basicamente conversa com a pool em linguagem de máquina. Você faz as perguntas certas para a pool, vamos colocar assim, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Se vocês quiserem um vídeo sobre a API da Faintia, vocês avisam aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre a API. A gente pode tentar fazer um caso prático. A gente pode tentar fazer uma espéciezinha de, sei lá, alguma coisa que imita certos avisos, por exemplo, no celular da gente, utilizando informações da API, tá? Então, se vocês tiverem esse interesse, é um projeto que eu nunca fiz, mas é um projeto que eu teria muita curiosidade de fazer, tá? Então, se vocês quiserem, deixem comentários aí na descrição do vídeo, que a gente viabiliza isso daí, beleza? Reparem aqui que eles têm até a documentação da API, por isso que eu falo para vocês que o negócio é muito bem feito, tá? Ó,
todos os comandos que a gente pode usar na API e tal. Então, não é nada muito complexo, tá, pessoal? A gente consegue ver que são seis comandos no total, mas eles nos dizem aquilo que a gente precisa, tá? Depois vocês terem uma lida aqui, eu não vou fazer spoiler de vídeos que virão, né? Beleza. Então aqui, como eu falei para vocês, a API, beleza? Pessoal, aqui vocês conseguem trocar passwords, tá? Moedas, etc. Vocês conseguem fazer um ajuste fino, tá? O próprio time zone, né, que eu acabei de configurar. Em suma, né, vocês têm bastante informação. Eu estou para falar para vocês que aqui a gente tem mais informação do que a gente tem em outros pontos. Tá? Eu estou para te falar, não, eu tenho certeza que a gente tem. Beleza? Pessoal, uma coisa que eu quero trazer para vocês é o programa de referral, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, eu vou deixar esse link aqui de referral, tá? Para vocês eu vou pedir gentilmente que quem puder, né, quem não tem conta ainda na frente, quem for criar uma nova conta, que por favor crie com esse link de referral, tá? Vocês vão estar ajudando o canal, isso não gera nenhum custo excedente para vocês, tá? E também recomendo que vocês utilizem o link de referral de vocês na hora de vocês indicarem a Faintia, por exemplo, para um amigo de vocês, para um colega de vocês que eventualmente esteja no Chia ou esteja entrando no Chia, qualquer coisa assim. Porque é uma maneira de vocês aumentarem um pouquinho o ganho de vocês. Né? Vocês vão ver que a pool vai pagar para vocês. Esses referros, eles pagam pagamentos separados, tá? Para não bagunçar. Mas vocês vão ver que vocês vão começar a ter pagamentos aleatórios. Bem pouquinho, né, pessoal? Mas somando tudo, acaba dando alguma coisa no final, tá bom? Por isso que eu digo que quem for abrir uma conta, eu peço, por gentileza, para vocês abrirem usando esse link de referral, beleza? Pessoal, aqui a gente, em suporte, a gente tem os canais de suporte da Faintia, tá? O que eu gosto deles é que eles, se você chegar lá no Discord com alguma dúvida, eles vão de fato te responder, tá? Isso é muito legal, tá? No Telegram também, tá? No YouTube eles têm alguns vídeos e tem uma wiki. Então, assim, de novo, pessoal, informação em primeiro lugar, tá? Então, pessoal, assim, da pool, o que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Daqui do dashboard da pool. Eles até têm algumas informações a mais aqui, por exemplo, estatísticas da pool, uma FAQ, tá? E algumas tools aqui que eu acho interessantes, por exemplo, né? A gente que plota, pessoal que gosta de ocupar cada espacinho do disco e tal, vocês podem, por exemplo, usar esse sistema deles, né? Por exemplo, eu tenho um disco de, sei lá, 20 teras, né? Então, 20 teras, TB, né? Porque TIB, TIB fica maior, né? TIB Então, por exemplo, aqui, pessoal, coloquei 20 teras, tá? Teras mesmo, tá? Porque é como a gente compra disco, né? Então, quando eu clico em calcular, ele me fala, olha que interessante, tá? Se eu colocar tudo Plots K32, eu vou usar 99,59%. Especificamente no caso de 20 teras, eu não tenho muito a ganhar com isso. Mas vamos lá, vamos botar um 18 teras. Ah, detalhe, pessoal, reparem que tudo que ele está mostrando para vocês aqui é baseado nos plots antigos, né? Onde os plots aqui eles não têm compactação, tá? Então essa informação, por exemplo, ela ainda está ela não está tão atualizada, mas eu entendo também o lado deles, porque imagina a situação deles, como é que eles vão colocar essa informação para vocês? Tem gente plotando com o Mad Max, tem gente plotando com o Blade Beat. Aí, se você escolheu o Blade Beat, você tem C1 até C7. Se você escolheu o Mad Max, você tem C1 até C9. Então, vocês entendem que é complicado para eles fazerem isso. Eles estão no tradicional ainda. Até porque também onde o Chia está. Né? O Chia já falou que os plots NFT são uma realidade e que os plots NFT, né, vão vir, são aí e tal, mas o Chia não suporta nativamente ainda os plots compactados, nem os do Blade Beat. Tá? Então, pessoal, isso aqui me deixou bem curioso, eu fiquei bem interessado nisso aqui. Tá? Mas, pelo conceito, né,
de ser uma coisa extremamente cripto, né? Uma coisa bem assim, né? Aquilo que a gente está, sei lá, porque o Xia nos faz ter uma, o Xia nos faz abstrair essa ideia de cripto, né? Pelo menos comigo, eu abstraio, porque eu não tenho, eu já minerei Ethereum, eu já tive farm de Ethereum, então assim, eu sei a diferença que é o que eu tenho hoje, que é muito mais simples, não consome energia nenhuma quase, quer dizer, consome alguma energia, mas assim, nem comparar com um farm de Ethereum, por exemplo, tá? Então, por que eu gostei disso aqui? Porque ele traz a questão do Web 3.0, a questão do token, o Xia, né, como um token. A ideia é muito interessante. Apesar de que o próprio Xia já defende essa ideia. Né? O Xia, tem, o Xia divulga certas informações, né, pessoal? Eu acho que eu já até trouxe um vídeo para cá, que eu trouxe informações que vinham lá do era uma planilha, é uma planilha que o Xia tem, que o pessoal do Xia tem, que eles colocam os objetivos, os passos, o que, que eles fizeram, etc. Eu esqueci, eu não estou lembrado aqui o nome direitinho, mas em algum lugar aqui eu tenho esse link. Então a gente pode eventualmente, eu posso eventualmente trazer para vocês entenderem o impacto da Web 3.0 no Xia, tá? Por exemplo, uma das ideias do Braincorn é pegar criar um token do Xia dentro da rede do Ethereum, tá? com uma, com uma camada de comunicação onde você pode enviar Xia para para essa carteira que roda dentro da rede do Ethereum. Tá? Pessoal, aí alguns vão falar assim, ah, Léo, mas isso não é novidade, isso daí já está acontecendo há muito tempo. O Venidium já fez isso há 6 meses atrás, o BPX está fazendo isso agora. Ou seja, tem muita coisa assim acontecendo, mas, pessoal, nessas coisas não tem aquela coisa de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Alguém teve uma ideia e alguém falou alto essa ideia. Quando o cara falou alto essa ideia, se o outro ouviu e o outro teve velocidade de implementar essa ideia, já era. Né? Então, assim, o que, na minha opinião, deve estar acontecendo? O Xia deve estar cheio de coisas interessantes, né? Falando sobre esses projetos interessantes. E eles falam aonde? Eles falam como eu expliquei para vocês, né? Essa planilha, por exemplo, é uma planilha que coloca os objetivos do Xia, o que tem planejado para o Xia, etc. Então, com certeza, né, para a galera copiar uma ideia e tal e levar para uma outra blockchain, não precisa de muito. Ainda mais quando o compromisso que essa blockchain tem é muito. É muito. Bom, vamos lá, vou ilustrar para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, porque às vezes é difícil, eu não consigo ser compreendido. Vamos lá. Vocês têm. Vocês têm no caso do Xia, o Xia é uma criptomoeda que tem muita coisa acontecendo no entorno do Xia. Então, qualquer mudança que precisa ser feita não é uma mudança que você faz assim, ó. Você não consegue, ó, instalar de dedo, fazer uma mudança. Óbvio, pessoal, se for uma mudança emergencial, ela vai ser feita, tá? Ó, estamos com um problema, implementamos alguma coisa e está dando problema, a gente precisa resolver. Cara, eles vão fazer a implementação do jeito que for e vão lançar um update. Ponto, tá? E se bobear, ainda vão dar um flag naquela versão com problema, onde aquela versão com problema não pode nem se conectar na rede. Né? Então, para vocês terem ideia como é que eles podem fazer esse tipo de coisa. Agora, um BPX da vida, um Venidium da vida, não tem esse compromisso tão assim. Né? O compromisso deles é ser inovador? Não sei. Eu estou sugerindo, tá, pessoal? Mas os compromissos deles são mais óbvio, né? Todos eles têm um white paper, todos eles têm alguma coisa ali documentada. Mas quando você começa a ver, na prática, tudo meio que dá para ser ajustado de acordo com o caminho que você quer que aquela cripto siga, né? Como eu estava explicando, criptos pequenas a gente consegue muito mais articular muito mais. Uma cripto grande é muito mais difícil, né? E aí, galera, eles estão. Bom, eles fizeram uma parceria, tá? A Faintia fez uma parceria com o Zeali, e eles estão
desenvolvimento global. Eu vou ter traduzido aqui, tá, pessoal, para facilitar. Então, como dissemos antes, no dia 15 de julho, daqui a 4 dias, no dia de hoje, nesse horário, iniciaremos nosso programa de missões no Zeli.io. Tá? Ele abrirá tarefas interessantes para qualquer um dos participantes. Detalhe, não é só para quem está no Chia, tá, galera? Não é só para quem está farmando Chia. Para quem tem interesse no assunto, pode participar. Tá? Então, mesmo vocês, não sei, eu acredito que todos vocês estejam no Chia, mas pode ser que algum de vocês está assistindo o vídeo, decidiu vender os discos, né? Não sei, estou supondo, tá, pessoal? Então, mesmo você que está assistindo o vídeo e não tem mais, não está mais diretamente ligado ao Chia, você pode participar dessa promoção, vou colocar assim, tá? Ele mesmo coloca aqui como promoção. Então, como falei para vocês, não importa se são agricultores do Chia ou se são apenas interessados. O programa de missões incluirá tarefas que vão desde republicações até cadeias complexas com funções e permissões obrigatórias para serem incluídas. Galera, isso pode ser muito massa. Eles podem, por exemplo, eu não acredito que eles venham aí tão profundamente, mas vocês já pensaram se eles derem missões, assim, esse tipo de missão, usando Chia Lisp, por exemplo, né, usando essas coisas mais, esses detalhes que são muito inerentes ao Chia, mas que nenhuma outra moeda tem dessa maneira, né? Alguns vão falar assim, não, Léo, peraí, o contratos inteligentes, isso tudo o Ethereum faz muito bem. Só que o Ethereum faz isso tudo usando outra linguagem de programação completamente diferente do Chia Lisp. Né? O Ethereum usa o Ethereum usa Solidity, tá? Que é a mesma linguagem de programação utilizada no Solana. Pessoal, o Solidity é a linguagem de programação que eu estou para falar para vocês assim que ela nasceu na criptomoeda, ela nasceu do cripto, né? Ela vem do Ethereum, né? Outras criptomoedas, inclusive forquearam a partir do Ethereum, outras que nem tiveram ligações com forks do Ethereum, elas utilizam o Solidity. Mas eu acredito que seja mais por uma questão de padrão, né? Porque pensem comigo, se eu estou fazendo um jogo NFT que seja, qualquer coisa que vai precisar se comunicar com carteiras, se essa carteira utiliza o padrão da Solidity, né, o padrão de programação do Solidity, ele tende a sair na frente, porque você já vai ter jogos que podem implementar aquela criptomoeda imediatamente, né? Basicamente, editando algumas linhas de código, provavelmente esse jogo NFT, por exemplo, poderia implementar uma nova moeda baseada em Solidity. Tá? Acontece que o Chia usou um conceito totalmente diferente. Mas por quê? O Chia não quer, primeiro, se limitar no que o Solidity já é limitado. Em primeiro lugar. E segundo, eu acredito que tenha muito disso também. Tá? O Solidity, pessoal, é uma criptomoeda, é uma linguagem de programação que é vista com maus olhos pelo meio, não vou dizer vista com maus olhos, mas assim, tem tantos golpes ligados a criptomoedas, Ethereum, etc. Né? Não precisa ir muito longe. Por exemplo, tokens que são criados com um objetivo específico e tal. O cara cria um token e aí ele vai lá e dá um rug pull, por exemplo. Né? O pessoal acredita no potencial daquele token, vai lá, começa a comprar um pouco de moeda. O que o dono da moeda faz? Vai lá e limpa a pool de liquidez. Né? Gera moeda, cria moeda, muita moeda, muito mais do que efetivamente foi negociado ali naquele ponto para poder chegar naquele ponto. Né? E aí o que eles fazem? Eles pegam e vendem toda aquela moeda de uma vez, fazendo um rug pull, né? Puxando o tapete, né? Vamos falar assim. Pessoal, aqui para concluir, ele fala sobre o programa, ele fala sobre premiações, então ele está falando de 27 Chias de premiação, aproximadamente $1.000. O número de participantes é ilimitado. Número de vencedores total, né? Parece que vai ser feito um top 100, né? Dos que se colocaram em situação melhor, né? Comparativamente com os outros. Participantes limitado. Isso que eu já tinha falado.
programa decorrerá até dia 15 de agosto, ou seja, vocês têm bastante tempo para fazer isso daí. E você pode entrar na lista de espera, basta preencher um registro, tá? Esse registro aqui, tá? Já está online, é só vocês preencherem. Tá? Cliquei aqui em Connect, né? Vocês vão ter que fazer o processo aqui de logar, né? Eu não vou entrar muito nesse método, se vocês quiserem depois a gente faz um tutorialzinho, tá? Mas não tem muito mistério, tá? É bem simples, porque vocês vão criar uma conta, né? Vocês vão create account aqui, tá? E vocês vão depois logar com essa conta que vocês fizeram, tá? Mas como aqui mesmo está mostrando, ainda não está aberto, tá, galera? Falta 4 dias e 1 hora para começar isso daí, tá? Então, fiquem espertos, porque eu acho que vai valer a pena, beleza? Pessoal, basicamente era o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Mas vou convidar vocês para participarem do nosso Discord. Eu vou deixar o link do nosso canal de WhatsApp, um canal só ligado, que só fala de Chia, tá? Um canal específico para a gente tratar de Chia, tá? Tirar dúvidas, qualquer coisa. E eu vou deixar esses links para vocês na descrição do vídeo, também junto com o meu link de referral, tá? Para Find Chia, beleza? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. E lembrando que a gente acabei de falar do nosso canal no Discord e também do canal no WhatsApp. É isso, tá bom, pessoal? Um grande abraço, até logo. Tchau, tchau.